Boa noite a todos e a todas, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Bitorê, internautas, meus senhores e minhas senhoras. Com a graça de Deus, vamos dar início à 6ª reunião ordinária do 2º período legislativo. Solicito da nobre secretária para, dentro do pequeno expediente, fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 5ª reunião ordinária do 2º período legislativo de 2021. Aos 19 dias do mês de agosto de 2021, por volta das 20 horas, reuniram-se presencialmente em sessão ordinária os vereadores que representam o poder legislativo deste município, com ausência... Peço dispensa. O vereador Claudemir solicitou a dispensa da leitura da ata. Há alguma objeção? Quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Eu gostaria, senhores vereadores, de registrar a presença do professor Wildes Soares de Brito, o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Prefeitura Municipal de Belo Jardim, dos servidores, lógico, né? Inclusive, depois da gente fazer a leitura dos projetos, depois da votação, a gente conceder a presença aqui do nosso amigo professor Wildes. Aí você, viu, Débora? Quando terminar os projetos, você convide o professor para tecer alguns comentários. Pode continuar. Senhor presidente, demais vereadores, não há correspondências na noite de hoje. Deste modo, iremos adentrar na ordem do dia. Projeto de Lei número 42, de 2021, de autoria do Poder Executivo, ementa. Institui o Programa Municipal de Educação Integral no âmbito do município de Belo Jardim, estabelece suas diretrizes e dá outras providências. Projeto de Lei número 40, 2021, de autoria do vereador Euno Andrade Filho. Avenida ao lado da Praça Salvador Pereira, situada em Vila Nova, de Avenida Oscar Araújo de Freitas, e dá outras providências. Encaminho para as comissões competentes. Vamos agora à leitura da emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 37 de 2021. O vereador José Anselmo da Silva, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com esteio nos artigos 16, inciso 1º e 166, inciso 3º do Regimento Interno, submete à apreciação plenária a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei 37 de 2021. Emenda modificativa. Modifica-se a redação do artigo 35 do projeto de lei número 37 de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 35. Com fundamento no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal e nos artigos 7º e 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Orçamentária, conterá autorização para o Poder Executivo proceder, mediante decreto, à abertura de créditos suplementares até o limite de 15% da despesa fixada. Em discussão, a emenda modificativa do vereador José Anselmo, tenente. Em discussão. Em discussão, a emenda do vereador José Anselmo. Com a palavra, o líder do governo, o senhor Guilherme Monarque. Boa noite, senhor presidente. Oi. Tá não. Oi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos que fazem presente aqui em plenário. Boa noite a todos que nos assistem aí pelo blog Agreste TV, pelo Se Liga, que nos escuta pela Rádio Bitorê. Eu queria orientar a bancada do governo para que votasse contrário a essa emenda número 001/2021. Sem mais, senhor presidente.
Continua em Alô? discussão. Com a palavra. Com a palavra, vereador Tenente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, blogueiros, eu gostaria de começar essas simples palavras pequenas com relação ao que eu ouvi do líder agora, de mandar toda a bancada votar ao contrário, sem dar uma explicação, doutor Romo, se nem sequer ver o que é o projeto e saber o que está dizendo. Infelizmente, Guilherme, eu acharia que você deveria entregar essa sua liderança, porque não é admissível, minha gente, no momento que nós estamos vivendo hoje, e o projeto não é ilegal, a emenda não é ilegal, Wilson. O problema é o seguinte, é que nesta casa aqui, os vereadores que tiveram na gestão passada, e principalmente, eu vou chamar o nosso prefeito Gilvando Estrela, que hoje traz esse orçamento já da prefeitura, já vem já como ele determina com os seus advogados, que eu não tenho nada contra, mas é de admirar, Guilherme. É de admirar o prefeito de Belo Jardim mandar o seu líder mandar votar contrário. Uma coisa, Wilson, que nós vamos dar um cheque em branco ao senhor prefeito. Eu lembro muito bem, doutor Romo, nessa cadeira onde ele estava. Quando nós estávamos debatendo aqui nessa casa, ele era o primeiro a dizer que nós jamais fosse dar um cheque em branco. E eu passei muito sofrimento aqui, que eu fui líder do governo Hélio. Está aí Nilton de prova, está eu, que era da gestão passada, Claudemir, e a gente sabe o que nós sofremos para chegar a uma conclusão, Wilson. E esta casa, hoje, a gente poderia deixar no que o prefeito queria agora à noite, mas eu, como vereador, a gente discutiu muito isso aqui, discutiu muito, e hoje eu fiz essa emenda de 15% de um orçamento de 208 milhões de reais, que o senhor prefeito vai usar ele para o ano, né, 22, que é dele, é um orçamento dele hoje. E eu fiz essa emenda para 15%, onde o prefeito vai ter 30 milhões de reais para ele fazer o que ele bem quiser. É 15% do orçamento de 208 milhões de reais, fora a educação, a saúde e a assistência social. Então, minha gente, é lamentável, eu sei que nós vamos perder, isso aí já é fato notório, nós somos uma minoria. Agora, o prefeito não teve nenhuma hombridade de chamar a gente da oposição para discutir uma coisa agora. Ninguém aqui é carrasco, Gilvando, você me conhece muito bem, não sou de estar fazendo esse tipo de política, mas deveria ter a humildade da prefeitura de chamar a gente sentar e conversar. Não tenho nada contra meus amigos vereadores. Aqui, eu sempre disse, Wilson, tudo aqui é política, seja a política do mal, seja a política do bem, mas eu tenho gravado todas essas conversas do vereador Gilvando Estrela na época, que a gente nunca, jamais poderia dar cheque em branco. E eu lembro muito bem, Nilton, as brigas que nós pegamos aqui nos bastidores para chegar a esse patamar de 15%. Você lembra muito bem. Euninho lembra muito bem disso também. Então, minha gente, eu fico, lamento, Zé, eu não tenho esse tempo todo não, assim, mas eu peço lá, vá, tranquilo. Mas eu vou terminar, quem é que vai assumir aqui? Eu estou perguntando para você conduzir, rapaz. Sim, eu estou dizendo a tu que eu vou terminar. É que eu estou terminando. Se você terminar, conduza, presidente. Não, eu sei, é que eu estou terminando, né? Então, minha gente, veja só. Eu lamento muito hoje, o prefeito traz seu orçamento, sem combinar nada com essa casa, sem fazer com que a gente tenha pelo menos o diálogo. Certo? Então, essa emenda aqui é uma emenda de moralidade para dar direito a nós, vereadores,
o prefeito, na hora que precisar de dinheiro, vir para essa casa pedir, a gente vai dar o dinheiro a ele, porque a gente nunca se negou nesta casa aos créditos suplementares. Então, lamento a gente perder, lamento muito essa sua decisão que o senhor tomou agora de mandar a sua bancada voltar sem o senhor ter nenhum conhecimento. Lamento, certo? Então aqui eu não gosto jamais de fazer esse tipo de política, não gosto. Agora, para engolir, para querer de goela dentro, de última hora, fazer com que a gente mude os nossos pensamentos e mude aquilo que essa casa tem que ser elogiada, essa casa tem que ser prestigiada, e nós vereadores tem que ser prestigiados. Já basta o que a gente é humilhado, já basta o que diz com a gente, e o prefeito traz seu orçamento já prontinho, né? Tem uma maioria, então vai passar normal. Lamento muito. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra está facultada. Em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Nilton. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, todos que nos acompanham através das redes sociais, através de rádio, meu boa noite, uma boa noite especial para todos que compõem aqui a Associação dos Servidores Inativos e Pensionistas, e aí, como bem disse já, os inativos em atividade, que vão representar agora. Meu boa noite. Essa é uma discussão que às vezes pode parecer bem distante do dia a dia do cidadão e do que acontece em nossa cidade. Mas nós estamos tratando aqui do que está se tentando fazer ou se pensando em fazer com o dinheiro do Belo Jardinense no ano de 2022, onde, de acordo com a proposta de lei diretrizes orçamentárias elaborado pela atual gestão, eles tinham a previsão de arrecadar 208 milhões de reais em 2022. Não é dinheiro da Câmara, não é dinheiro da Prefeitura, é dinheiro do povo. Povo esse que elegeu 15 representantes para falar por eles nessas discussões. Já que a gente não pode reunir 76 mil habitantes para discutir ao mesmo tempo. É para isso que o cidadão sai de casa no dia da eleição, para escolher aqueles que vão falar por eles aqui. E é em nome deles e no interesse deles, no interesse do povo, que nós devemos conduzir as discussões. Aqui entre 2017 e 2020, quando eu compunha a bancada de oposição, juntamente com o hoje prefeito Gilvandro Estrela, nós sempre batemos aqui na mesma tecla que não permitir que o executivo tivesse acesso a mais de 15% de suplementação à sua vontade. Era uma forma de mantermos o controle sobre as atividades que o prefeito fazia. E eu mantenho minha posição. Nós propusemos aqui, através do vereador Tenente, que fosse estabelecido uma meta, um percentual de 15%. Mas o que é isso, esses 15%? O prefeito está dizendo que pretende movimentar um orçamento de 208 milhões de reais, que sua gestão está planejando esses 208 milhões, dizendo, vou botar 1 milhão aqui, 10 milhões ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas ele ainda está pedindo que a Câmara permita que no meio do caminho ele pegue 52 milhões e faça o que quiser. Mude, desprograme, desplaneje. Então, para que é que nós votamos aqui um plano plurianual, uma lei de diretrizes orçamentárias, um orçamento anual, se a gente está dando uma carta branca para dizer desmancha tudo? Porque além desses 52 milhões, ainda se pode mexer na educação, na saúde, na assistência social, à vontade, sem precisar passar pela Câmara. Então é praticamente o orçamento todo. Por isso se faz imperioso
que a Câmara adote uma postura de controle. A Câmara também é um instrumento de controle do Poder Executivo. E foi para isso que a população elegeu 15 representantes. É uma forma de dizer a quem senta na cadeira de prefeito que ele foi escolhido para executar, mas ele não pode fazer como bem entender. É preciso planejar, é preciso conversar, é preciso saber o que vai se fazer. Imagine os senhores e as senhoras, se do seu orçamento mensal, de tudo que está planejado, de uma hora para outra você diz, vou pegar aí 25% e vou fazer uma viagem. E aí, como é que fica o planejamento? E as contas? E o que estava organizado? Imagina isso numa cidade com 80 mil habitantes, com tantas necessidades, com tantas situações aí para serem resolvidas, e a gente fica sem saber como vai ser feito e se vai ser, porque aqui vai se dar um cheque em branco para que o prefeito, assim, e digo com a propriedade de manter um discurso que eu adotei na gestão passada. Quantas vezes eu alertei aqui, como no caso do precatório do Fundeb, que a gente estava dando um cheque em branco para o prefeito gastar como bem quisesse, e aqueles 12 milhões que era para investir nas escolas, ninguém sabe, ninguém viu, está aí hoje a polícia procurando e a justiça exigindo que se dê conta. Quando eu falava de cheque em branco era isso, ninguém está querendo amarrar a administração, nem o prefeito, mas a gente quer que ele planeje, que ele diga com antecedência, que se organize. Ninguém está pedindo nada demais não, que ele bota o dinheiro embaixo do colchão e não faça as coisas. A gente quer que faça planejado, com a população sabendo do que se trata. Então, acredito eu, pelas conversas de bastidores, a emenda poderá ser rejeitada, vai permanecer, sendo rejeitada, permanece o desejo do prefeito, que como outros prefeitos que ele tanto criticou, não tem diálogo, é goela abaixo e é a vontade dele, o que é aquela história do seu rei mandou dizer, seu rei mandou dizer e tem que cumprir. Então, nós da bancada de oposição, eu como líder da oposição, sugiro a todos, e acredito que toda a bancada de oposição vai votar unida a favor da emenda apresentada pelo vereador Tenente e contra essa tentativa de não se planejar sob as bênçãos da Câmara. É isso que está sendo discutido na realidade. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, Em discussão. Pela ordem, tenente. Vereador Tales. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, público aqui presente, quero cumprimentar cada um de vocês, na pessoa do meu amigo fraterno, professor Wildes, amigo meu saudoso pai. Muito bom saber que, assim como você, aposentados e pensionistas do nosso município estão aqui presentes, participando desse processo. Essa casa também é de vocês. E quero cumprimentar os que nos ouvem por meio da Rádio Bituri, os que nos assistem pelo Se Liga Belo Jardim e pela Agreste TV. Bem, senhor presidente, com relação à emenda apresentada pelo vereador Tenente, não se trata de uma emenda simples. Por mais que nós tenhamos alguns vereadores aqui nesta casa que não sabem nem o que está sendo discutido nessa emenda, essa é a verdade, Belo Jardim precisa saber disso, que discutir orçamento não é fácil. A gente não está discutindo apenas uma diferença de 5%, porque no projeto oriundo do Executivo está estipulado o percentual de 25%, e 25% implica em 52 milhões de reais do orçamento do município para o ano que vem, que é no valor de 208 milhões de reais. A proposta que foi apresentada pelos vereadores da base do governo foi de que isso iria deixar de ser 25% e passar a ser 20%, Edivaldo. Só que não é uma diferença somente de 5%. É uma diferença de 10 milhões e 400 mil reais para o prefeito suplementar o orçamento do município. Então, Belo Jardim precisa saber disso. São 10 milhões e 400 mil reais que esta Câmara vai estar deixando à disposição do prefeito para ele suplementar no orçamento. Então, sempre foi discutido aqui nessa casa, eu não era parlamentar, mas acompanhava as discussões, e o percentual estipulado era 15%. Já chegou o tempo de ser 10%, inclusive 5%, vereador Nilton. E hoje, o projeto do Executivo é de 25%.
Aí eu pergunto a você que está me assistindo, se o mesmo executivo, se a mesma prefeitura que está mandando para cá a lei das diretrizes orçamentárias para definir as metas e prioridades da sua gestão, essa é a mesma gestão que está pedindo para suplementar 25% ao orçamento do município, que vai dar aí 52 milhões de reais. Então, essa casa, ela perde sua autonomia, essa casa, ela perde sua independência, e quando eu disse ao senhor, prefeito, que fazer oposição era com responsabilidade. Eu estou discutindo aqui fatos, não estou discutindo política, não. Vossa Excelência sabe muito bem que o que Vossa Excelência mandar aqui para essa casa, que for bom e favorável à população, você é o primeiro a votar. Agora, quando eu entender que está faltando harmonia, porque apesar desses poderes serem independentes, vereador tenente, nós somos poderes harmônicos. O prefeito poderia ter vindo a essa casa, poderia ter chamado a bancada de vereadores, seja de situação ou de oposição, para a gente discutir isso junto. Poderia ter mandado o secretário de Finanças ter vindo aqui, para a gente ter discutido isso junto. Mas aí, faltando 5 minutos para começar a sessão, traz uma proposta para querer empurrar de goela dentro aqui nessa casa, uma diferença de apenas 5%. Apenas 5% em porcentagem, mas quando a gente converte isso para números, dá uma diferença de mais de 10 milhões de reais. Então tem parlamentar aqui que não sabe nem o que está discutindo. Mas é importante que você saiba, Belo Jardim, que é uma suplementação que vai permitir com que o prefeito ele possa remanejar o orçamento do seu município. E a gente precisa trazer essa discussão aqui para casa e você precisa saber disso. Por isso que é muito importante você acompanhar a atuação parlamentar do seu vereador, para saber se de fato ele está representando os seus interesses e discutindo o que Belo Jardim precisa que se discuta. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Com a palavra, Senhor presidente, queria 5 minutos para reunir com minha bancada, por favor. concedido. Vamos lá.
Senhor líder do governo, já se passaram os 5 minutos. Com a palavra o senhor Guilherme. Senhor presidente, queria pedir a obstrução para análise. Não entendi. Gostaria de pedir a obstrução. A obstrução da bancada. Isso. A emenda. Depois eu vou passar a palavra para você. Quem está em obstrução? Alguém? Perguntando os demais quem está em obstrução, né? Não é verdade? Diga uma coisa, alguém está mais em obstrução? Zé Guri, então quantas obstruções são? 6? Olha, obstrução é um mecanismo legal das casas legislativas, certo? Ou seja, quando entra-se a obstrução, por conseguinte não existe quórum para deliberação. Se estão aqui 13 pessoas, 13 vereadores, se 6 estão em obstrução, então não houve quórum para a matéria, tá certo? Então a matéria está prejudicada. A matéria está prejudicada, né? E a gente não vai ter votação dessa matéria, porque não existe quórum. Ou seja, repetindo, para haver deliberação de uma matéria, é necessário Questão de ordem. senhor maioria. Com a palavra, vereador Nilton. A votação vai ser suspensa, então, apenas para a emenda do vereador Tenente ou para todas as emendas e o projeto de lei? Todos, ele pediu todos. Não é assim, vereador? Isso. Projeto e as emendas. Viu? Continue com o expediente. O projeto e as emendas ficaram prejudicadas. Então vamos agora ao item 12 da pauta, na página 4. Requerimento número 250 de 2021, de autoria do vereador Soldado Edivaldo, solicitando ao prefeito e extensivamente ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo a conclusão da entrada de acesso ao bairro Coab 1, em frente ao Hotel La Casona, às margens da BR-232, com a devida pavimentação, sinalização e iluminação, com o objetivo de proporcionar segurança e comodidade aos motoristas e pedestres que por lá trafegam. Ainda de autoria do vereador Soldado Edivaldo, no requerimento número 251, ele solicita ao prefeito e aos secretários de Gestão Pública e de Defesa Cidadã que sejam entregues os fardamentos aos vigilantes patrimoniais de nossa cidade, sendo composto por calça, camisa, coturno, gândola, EPIs e qualquer outro acessório que se fizer necessário para a devida identificação do servidor público, para que sejam facilmente vistos pela ostensividade que sua função exige, uma vez que a falta destes itens tem causado transtornos administrativos e operacionais, e que sejam disponibilizados para todos o custo de vigilância patrimonial com a finalidade de garantir uma melhor prestação do serviço público, aumentando assim a capacidade de gerir crises, identificar ameaças e promover segurança ao patrimônio, serventuários e ao público em geral. Em discussão, os requerimentos do senhor vereador Soldado Edivaldo. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Soldado Edivaldo. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Nilton. Apenas para tirar a dúvida aqui da bancada de oposição. A obstrução proposta pelos vereadores, ela não deveria se estender a toda a pauta, porque se automaticamente voltamos a ter quórum, a matéria está passível de discussão de novo. Ele está em obstrução para aquela matéria, não em relação às outras, né? Para aquela só. Não é isso, vereador? Ou é para tudo?
É para tudo, para os demais, Veja bem, requerimento para até tudo. porque aquela é uma matéria que exige quórum qualificado, Danilo. Aí sabes que A é outra, uma matéria É porque- especial. Se, E o requerimento é se apenas 6 um vereadores agora, no caso, os 6 queriam votar contra, a favor da emenda, obstruírem também, acabou a reunião. Bom, ali fica a Então, critério do obstrui a presidente, pauta. porque é vago essa situação regimental, entendeu? Porque aí só ficam 7 vereadores. Como requerimento não é lei, nem é projeto de lei. Mas ele entendeu? precisa Bom, de maioria para claro. deliberar. Deliberação Entendeu? só com maioria. Aí, É. se a gente obstruir, fica Ah, 7. na deliberação eu entendo. Agora, se quiser ler o requerimento e deixar para deliberar segunda-feira, né, para o público estar presente, sem problema. Não, Eu em entendo. respeito ao público, Não se é? os vereadores entenderem. Agora, se dependesse de mim, na minha opinião, é uma manobra do governo para que a discussão. Né, nós temos até o dia 30 para votar essa matéria, que é a LDO. Ela já vem sendo discutida, já passou pelas comissões. Nós chegamos aqui hoje com uma imposição do prefeito, depois de um acordo interno para manter os 15, ele impôs que era 25. E agora se tira de pauta para esfriar o assunto e ganhar tempo. Então, vou pedir também um tempo para reunir os demais vereadores, quem quiser se reunir também com a bancada de oposição, para a gente discutir se mantém a pauta ou não. É o instrumento que a gente tem. Senhor presidente, o senhor nos concede 5 minutos também para nos reunirmos aqui. Com todo respeito aqui às senhoras e senhores presentes, rapidinho aqui a gente volta.
Eu, inicialmente, pedindo as devidas desculpas aos senhores e senhoras que aqui se encontram, a todos os que estão acompanhando, mas devido a um impasse e que aí hoje, por incrível que pareça, a bancada de oposição, mais os dois vereadores, Dr. Rômulo e Thales, compuseram em relação ao assunto, que era a discussão e votação da LDO, dentro do que foi acordado e dentro das discussões que foram exauridas nas comissões. Como dois vereadores governistas da bancada governista faltaram, deixando em condições de empate, né, nas votações, 6-6, como houve uma obstrução, a bancada de oposição, mais o vereador Thales e o vereador Dr. Rômulo, entram em obstrução para o restante da pauta também. Para a ordem. Apenas sugiro a Vossa Excelência que dê seguimento à pauta apenas com a fala livre dos vereadores. Não, mas, bom, vereador, quantos são? Então, o vereador, concordo. Está correto. Corretíssimo, né? Concordo. Então, os requerimentos também, indicações estão prejudicados, né? Eu gostaria de passar a palavra para a nobre secretária. Convidamos o professor Wilde Soares de Brito, ele que veio a esta casa representando a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Prefeitura Municipal de Belo Jardim, e ele quer dar uma palavrinha a Vossas Excelências. Primeiro eu quero pedir desculpas, né? Minha voz está bastante irritada, principalmente depois do ar-condicionado, que funciona bem aqui. Mas aproveito também a oportunidade de cumprimentar o presidente José Lopes. Por intermédio dele, conseguimos um espaço para termos uma nossa fala. Cumprimentar o vereador Nilton, em nome dele, cumprimento a todos os membros aqui, vereadores, a imprensa, ao público aqui presente e, em especial, aos membros da Associação dos Aposentados Pensionistas do município, né, da Prefeitura Municipal de Belo Jardim. Num contato que eu estive com o secretário aqui da casa, a gente entrou num acordo de 10 minutos. Permita-me, se passar um pouquinho, né, até porque no primeiro momento foi cumprimentos com as pessoas. Esteja à vontade, presidente. Obrigado. Mas de imediato, eu quero fazer um breve histórico de como surgiu e por que surgiu a nossa associação. Há mais ou menos 2 anos, eu comecei a escutar, comecei a sentir a necessidade dos aposentados e pensionistas em não serem, né, estarem à deriva em suas representatividades, nas suas reivindicações. Estou me referindo tanto ao sindicato do município de Belo Jardim, dos funcionários de Belo Jardim, como também o sindicato da própria faculdade, no qual eu fazia parte, eu, no Andrade, fazia parte. Então, sentindo esse vácuo, esse espaço e uma falta, né, de uma atenção maior com nós, aposentados e pensionistas. E, de imediato, comecei a entrar em contato com os colegas. Né? Eu sou aposentado pela autarquia municipal de Belo Jardim, né? E automaticamente a autarquia faz parte do município de Belo Jardim. E entrando em contato com os pares aposentados pensionistas, começamos a desenhar para formarmos mais uma opção
para defender de uma maneira mais direta, mais concreta, com amor, com determinação, e entramos em contato com as pessoas que, diretamente, sem nenhum interesse pessoal, financeiro, interesse de usar uma associação para galgar cargos no município, e eu digo até cargos em destaque, porque o nosso objetivo principal da nossa associação é defender, é reivindicar de uma maneira jurídica e até extrajudicial. É defender a nossa classe. Fundamos a nossa associação no dia 29 de abril deste ano. Já está registrada a nossa associação. E essa associação, claro, todos nós temos uma participação política, porque nós temos direito de votar e ser votado. Mas na nossa associação não existe tendência para partido político, nem para politicagem. O nosso objetivo, já estou até repetindo, peço desculpas, é simplesmente a nossa classe. E após a nossa fundação, nosso registro, né, nós temos aqui com a nossa diretoria, nós temos o nosso estatuto, temos nossos objetivos, nossas finalidades, e são tantas. E eu trouxe até aqui, permita-me, uma colazinha, né? Somente para lembrar, porque são várias, mas entre algumas finalidades. Entre algumas finalidades é promover a defesa dos interesses e dos direitos dos seus associados, de nós associados. Representar ativa e passivamente os associados. Ter um relacionamento harmônico com os poderes executivo, que é a prefeitura, seus secretários, o poder legislativo, que são vocês vereadores, e o poder judiciário, que é formado pelos promotores e juízes. E também ter uma harmonia com o belo Jardim Prévio, no qual nós, durante a semana passada, estivemos de uma maneira oficial se apresentando com Adelmo, no qual sempre nos acolheu muito bem. E uma palavra, aliás, uma colocação chave que a gente não abre mão por hipótese alguma, é que o belo Jardim Prévio é nosso. O belo Jardim Prévio é do aposentado e do pensionista. Até porque, historicamente, nós contribuímos, quando nós estávamos na ativa. Então, Belo Jardim Prévio é nosso. Presidente de Belo Jardim Prévio, prefeito, passa e a gente continua. Porque quem vai um dia tirar a nossa participação direta do Belo Jardim Prévio, só Deus. Nós temos problemas, sim. Nós temos soluções para problemas. Já estivemos reunidos com o prefeito diversas vezes, e aqui também eu quero registrar que sempre fomos bem recebidos pelo prefeito. O pessoal ali concorda perfeitamente. Nós já tivemos uma situação dificílima. Já está sendo batido na tecla, está sendo muito cansativo quando se fala o atraso do pagamento do mês de dezembro. É um calo, é uma questão que já está deixando a gente chateado, está ficando um ponto já ridículo. Num primeiro momento, nós aposentados e pensionistas, observe essa minha colocação, gente, fomos sacrificados pelo governo anterior, porque nos deixaram sem o mês de dezembro e o 13º. Veja bem que falta de responsabilidade, que irresponsabilidade aconteceu. E numa fala, em uma reunião com o prefeito, e até então
Lemos, estou esquecido o primeiro nome dele, que é o secretário, que era o secretário, Laércio Lemos, e nesse momento de reunião, eu até chorei, e não chorei fantasiando não, eu chorei porque nós estávamos presenciando colegas que estavam sem dinheiro para comprar medicamento, sem dinheiro para comprar uma feirinha. Nós vimos colegas chegar num açougue e pedir um osso. Nós estávamos até fazendo campanha para fazer uma feira. E eu narrei isso no momento da reunião. E o prefeito Gilvandro sensibilizou-se e pagou o 13º. Ainda está nos faltando dezembro. Eu quero deixar bem claro, foi um débito da gestão anterior, mas o débito continua na gestão atual, pois quem está nos devendo é o município. Não foi Hélio que está devendo, não é Gilvandro que está devendo, ele é o gestor, ele é o administrador, deve planejar para que possa nos pagar. Eu não sou muito de ouvir rádio, programa de rádio, respeito todas as opiniões e peço respeito às minhas opiniões. Eu confesso que eu não perco tempo com isso. Esporadicamente, já escutei algumas reuniões de vocês. E o que é que eu escuto? Talvez eu esteja até pecando. Se eu estiver errando, eu peço desculpas. Mas eu já ouvi até algum de vocês falando do salário de dezembro, mas falar dos professores, falar até de contratados, mas o nosso nome de aposentado e pensionista não foi citado. Eu acredito até que tenha sido por um lapso. Eu acredito até que não foi intencional. Mas nesse momento que nós queremos ocupar o nosso espaço, queremos ter voz e vez, nós somos ativos e não inativos. E eu peço a vocês aqui, encarecidamente, que nesse momento não tenha oposição, nem situação, nem mesmo o presidente de Câmara, que se desnudem dessa posição de prefeito ou contra prefeito. Vistam a nossa camisa, batam o coração, olhando para nós aposentados e pensionistas. Vocês que têm contato com o administrador principal, que é o prefeito, ele é de bom diálogo. Eu digo isso porque nós já estivemos lá e ele já nos prometeu, mas até agora não tem uma data. Mas conversem com ele, mostrem a nossa situação, que nós queremos também receber o nosso dezembro. Não estamos já numa idade de morrer, porque isso aí quem pode dizer é Deus, mas nós somos pessoas que já contribuímos e ainda temos o que contribuir com Belo Jardim, mas queremos também ser reconhecidos. Agradeço ao presidente Zé Lopes mais uma vez, agradeço a todos. Eu acho que já ultrapassei os 10 minutos, mas a minha intenção é com harmonia. Minha intenção, representando aqui os membros da associação, é que a gente possa ter voz, vida, vez e participação. Muito obrigado. Vamos. Pois não. Permita, veja bem, o vereador Tenente está fazendo uma colocação sobre o Simus Beja, que colocou numa negociação, mais ou menos isso, que são 10, parece que o governo vai pagar 10 vezes, a partir de setembro, aos professores. Ou seja, nós não estamos contemplados. Inclusive, eu entrei em contato com o prefeito, coloquei essa situação e ele disse que está trabalhando para nos pagar. Outro detalhe, nós não somos contra sindicato da faculdade, nem o Simus Beja, de jeito nenhum. Nós temos a nossa posição, nossa vida própria. Apesar de um momento, quando nós estávamos em reunião, quando se foi para se formar o conselho para o Belo Jardim Prévio, a Câmara tem representante para o Belo Jardim Prévio.
O Simos Beja, eu quero deixar isso registrado, o Simos Beja simplesmente foi enfaticamente dizendo que nós, da associação, não éramos para ser participante do conselho do Belo Jardim Prévio. O que eu estou dizendo, isso é fato, aconteceu. Não somos nada contra o Simos Beja. É mais uma força. Mas o Simos Beja não me representa. O Simos Beja não representa os aposentados e pensionistas que são associados à nossa associação. Obrigado, tenente, por essa colocação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Com a palavra o vereador Dr. Romulo. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente, queria saudar o senhor, em nome do qual quero saudar todos os colegas aqui presentes, saudar o funcionário dessa casa, saudar o público aqui presente, saudar aqui os nossos blogueiros e saudar o povo de Belo Jardim que nos acompanha através das redes sociais e pela Rádio Bituri. Somente falar, Wildes, que faz 2 semanas que eu coloquei aqui um requerimento dessa casa que foi aprovado por unanimidade, no sentido que o prefeito nos desse essa informação a essa casa de como ele vai fazer esse pagamento, não só aos professores, como a todos os contratados e os aposentados, ou seja, como ele vai fazer o pagamento a todos os que têm direito a receber. Então essa casa não foi omissa, né? Eu fiz esse requerimento há 15 dias, até agora não recebi nenhuma resposta. No dia que o próprio vereador Guilherme, que é o líder do governo, ele já nos trouxe essa novidade, que o governo tinha feito o acordo com os professores, e no mesmo pronunciamento eu disse que era pouco, e que era injusto. Eu acredito que como prefeito, ele tem que fazer acordo com todos, não pode começar a dividir, não, porque a classe maior é tal, vou me livrar desse aqui. Não, a classe menor ali espera mais, não, acho que é injusto. E eu até acredito que a justiça seria pagar primeiro aqueles que recebem menos, porque esses é que estão sofrendo mais. Então espero que o prefeito, e acredito que ele vai nos responder o mais rápido possível, e agora com a presença de vocês, eu acho que é até obrigação, ainda essa semana, ele responder a gente aqui e mostrar como vai ser feito isso. Porque, como falei, nós estamos há 2 meses, né, onde vários contratados foram exonerados, foram demitidos. Então existe economia há 2 meses. E pelo jeito, ele está puxando aí por mais 1 mês aí. Então, acredito que essa economia é suficiente para resolver o problema de vocês. Então, é o que ele falava, dinheiro tem, só falta agora a gestão no sentido de resolver o problema de vocês. Então, essa casa não foi omissa, não vai ser omissa, estamos aqui, de portas abertas aqui a vocês e a qualquer um que tem esse direito para poder cobrar do prefeito, porque, felizmente, nós não podemos pagar, mas cobrar e fiscalizar essa obrigação, não vamos abrir mão, estamos aqui à disposição de vocês para ajudar. Boa noite aí, sejam bem-vindos aqui à casa. Com a palavra o vereador Deilton. Primeiro, externar minha felicidade e dar os parabéns a todos vocês da associação pela iniciativa e por tomar para si as rédeas da situação. Eu falei aqui na gestão passada e repito nessa, que aos ativos, eu vou usar o termo, quem está na ativa possui o mecanismo de paralisar as atividades. E quem já passou para a inatividade, da atividade do município, não tem mais esse mecanismo. E aí eu me pergunto por que fechar um acordo para uma categoria em atividade e não abranger os inativos e pensionistas, exatamente no período em que se retoma as atividades escolares e havia uma ameaça de paralisação. Então, para mim, assim, é um ato, eu vou usar esse termo e quem não gostar, posso fazer nada, é um ato de covardia que se faz com o inativo, com o pensionista. Eu tenho minha mãe aí na casa dos 80 anos, que é pensionista, meu pai trabalhou por décadas, foi vigilante do município.
faleceu e minha mãe ficou com a pensão. Se ela não tivesse os filhos, né, e eu acho que nesse sentido ela é privilegiada de ter filhos que possam, né, de alguma forma prover e não deixar faltar nada, mas tem muita gente em condições aí que já ajuda os filhos e que sofreu muito e vem sentindo essa falta de compromisso, que em 8 meses, que se completa segunda-feira, não deu tempo ainda nem fazer uma sugestão de como se pretende pagar, porque a dívida deixaram. Olha, nós passamos aqui o ano de 2020 batendo na tecla que ia ficar uma dívida. Todo mundo que acompanhava reunião de Câmara, a gente dizia os números aqui, inclusive porque a gente recebe os relatórios de gestão fiscal. Não é só quem não para exercer seu papel de vereador é que não sabe o que é que tem no município. Agora, de acordo também com o ex-secretário de gestão, que em reunião desta casa declarou que estava recebendo em média 16 milhões e meio por mês. Então, dia 30 agora, por esse cálculo, fecha-se aí a entrada de 132 milhões de reais nos cofres de Belo Jardim. E aí não houve tempo sequer de fazer uma proposta para saber se vocês aceitam em 10, em 20, em 30. Entende? Aí, professor Wildes, eu entendo que, às vezes, as pessoas nos atendem bem apenas para dizer não, porque não querem dar um sim. Não tem essa intenção, mas aquela história de vou atender bem que não sai com raiva. Mas não resolver, ou não dizer como pretende resolver, para mim não é muito diferente daquele dia que alguns de vocês estiveram lá, em dezembro, e chamaram a polícia, porque não tem conversa, né? Não é você ir lá e ouvir que vamos ver. Vamos ver, você sai na mesma situação que chegou, sem nenhuma perspectiva. Então, eu espero, sinceramente, que a gente não entre agora já para o último quadrimestre do ano, sem sequer uma proposta para que vocês que estão representando aí a categoria que já deu toda a sua contribuição para esta cidade, né? Vocês não estão aqui porque passaram lá na porta e alguém aposentou. Foram anos e anos e anos dedicados, com todos os sacrifícios que passaram de um prefeito para outro, de uma história para outra. E agora não tem a atenção de vida de dizer, olha, a gente pegou aqui tantos milhões de dívida, já recebemos tantos milhões e dá para, a partir de dezembro, pagar vocês. Nem isso, na minha compreensão, é porque não se tem a intenção de pagar. Porque quando a gente fica 8 meses dizendo vou ver, é aquela pessoa que está só ganhando tempo, e a situação não resolve. Quando for agora, no final do ano, a desculpa vai ser, estou juntando para o 13º. E vocês que não podem fazer greve, dependem sim do seu esforço, de botar a boca no trombone, né? Botar a boca no mundo, porque as gestões até se mexem um pouquinho quando começa a haver uma repercussão negativa de um assunto, eles correm para tentar resolver. A boa recepção é ótima. Agora, bom mesmo é ser bem recepcionado e sair com alguma coisa concreta. Porque só eu dizer entre, sente, não vou lhe pagar. Aí todo dia você vai lá na minha casa, entre, sente, devo, não nego, pago quando puder, mas não digo quando é que eu vou poder, nem me organizo. Então, parabéns. Eu espero pronto, então é isso a situação, né, que não se discute sequer claramente para se fazer uma proposta, dizer, ó, nós temos aqui, devemos tantos milhões a inativos e pensionistas, vamos pagar primeiro esses que recebem só um salário mínimo, depois a gente paga, nem para isso, né? E tomara que esse acordo que foi feito aí em 10 vezes seja cumprido, né? Porque 10 meses dá tanto tempo. Em 8 meses já mudou o secretário, já foi não sei quem, já votou, já saiu, muda de, né? Tá fazendo a rua aqui, aí daqui a pouco muda, quebra, ao invés de continuar, vai para cá, e assim
tá aquela coisa de meio que a gente não sabe para onde está indo. Então, tomara que seja possível cumprir e que vocês tenham uma resposta concreta, né? E que se diga pelo menos, a gente pode pagar a partir de X, vocês aceitam, para vocês sentarem e dizer, vamos fazer encurtar isso, mas ter algo para discutir. Isso sim é respeito, porque como vocês bem disseram aqui, lembraram, a dívida é do município de Belo Jardim. Então, o dinheiro que entra no município, quem estiver administrando tem que resolver os problemas, e esse é um problema muito grave. É um problema muito sério. Como eu disse aqui semana passada, encontrei uma amiga, né, que me disse que ia vender a geladeira. Parece um exagero, mas só quem sabe é quem passa. Né? Quem sabe o que foi planejado lá em dezembro e não foi possível cumprir, você vem com... Imagina, 8 meses o cartão de crédito atrasado. Você não paga, para pagar é meio complicado, né? Para acertar isso vai ser difícil. Então, não se fala sequer, vamos dividir em 10, aí vamos pagar juro dos 10, né, do atraso todinho, vai receber com juro, vai ter uma correção, o que é? Não. Então, para mim, na minha compreensão, e eu espero, né, que daqui a um tempo mostre que eu estou errado em pensar isso, mas eu só posso compreender que não há intenção de resolver. Se houvesse a intenção, já havia alguma coisa concreta em 8 meses, em 100 e tantos milhões de reais que já entraram, já saíram, e a gente vê aí o planejamento de megalomanias, né, de coisas enormes que está se dizendo que vai fazer no município, e não se diz como é que vai se resolver o problema das pessoas, né, das pessoas que não estão pedindo algo que não lhes pertence, estão querendo algo que lhes foi tirado, que tem sido negado desde o ano passado, e que continua sendo negado esse ano. Então, parabéns, e contem conosco, tenho certeza que essa casa não se omitirá em dar os apoios necessários e fazer as cobranças devidas, e toda hora sei que serão bem-vindos aqui, ou em nossas casas, como já nos encontramos antes, mas que essa casa aqui vai fazer o seu papel de cobrar e de lembrar a quem estiver sentado naquela cadeira de prefeito que ele está para gerenciar o que é do povo, que é nosso, e não o que é dele, da maneira que ele bem entender. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Tales. Bem, eu gostaria de me reportar a vocês, aposentados, pensionistas, dizer que esse discurso de que o município está quebrado, de que o município está falido, de que o município está endividado, esse discurso precisa ser encerrado, não é verdade? Nossa arrecadação tem sido, inclusive, durante os meses que já passamos, superior a de anos anteriores. Então, seria até compreensível, por parte do atual governo, quando essa narrativa de que o município vive um déficit profundo, se o atual orçamento tivesse bem inferior aos anos anteriores. Mas os vereadores que fiscalizam, que acompanham os recursos do município, estão observando que todos os repasses e as transferências voluntárias estão acontecendo, inclusive superiores a de anos anteriores. Então, é necessário que o Poder Executivo tome uma providência no sentido de resolver essa situação. Eu vejo o governo muitas vezes preocupado com obras faraônicas, com coisas que poderiam estar sendo pensadas para o médio e longo prazo, e como o vereador Rômulo sempre cita, as coisas que são pequenas e que são as mais importantes, o governo muitas vezes deixa de lado. E parece ser pequena essa situação de vocês, mas é grande para pais e mães de família que vivem desse pouco salário que recebe e hoje não está tendo condição de colocar muitas vezes a comida e comprar os seus remédios. Então, se apoderem do Belo Jardim Prev. O Belo Jardim Prev é do servidor inativo, que vocês são ativos. O fato de vocês virem para essa casa é a maior prova de atividade política, e quando eu digo atividade política, não é atividade de politicagem, que é o que a gente está acostumado a fazer. A atividade política é quando o cidadão ele exerce o seu direito de cobrar e de fiscalizar, e vocês não estão reivindicando nada de extraordinário, não. Vocês estão reivindicando apenas o que é direito de vocês.
Então é papel desta casa, de todo vereador, estar do lado do povo, principalmente nas situações em que o povo tem enfrentado dificuldades. E essa tem sido uma das prioridades desta casa, e deveria ser do Poder Executivo Municipal, mas não é o que a gente tem visto. Eu observei essa matéria, inclusive, muito bem citada pelo vereador Tenente, sendo publicada em outros perfis de rede social, dizendo da prioridade para com os professores. E vocês sabem muito bem por que os professores são prioridades. É porque as aulas estão retornando. E precisa que o professor esteja na sala de aula para poder retomar todas as atividades. Enquanto que muitas vezes parece que vocês são enxergados de uma outra forma, como aqueles que já não têm mais utilidade ao município, né? Quem serviu durante 15, 20, 35 anos, que essa cidade é o que hoje é, por conta de vocês, parece que hoje já não tem mais a mesma serventia. Vocês, os professores, os efetivos do município, todos devem receber o salário do mês de dezembro. Isso devia ser um compromisso e uma obrigação da gestão. A gente sabe muito bem, prefeito, que o município está endividado, só que essa narrativa ela chegou num ponto que não dá mais para avançar. É preciso parar com esse discurso de que está devendo, não tem dinheiro. Quer dizer, até 31 de dezembro de 2020 tinha dinheiro, só faltava um prefeito. Agora tem o prefeito, não tem mais o dinheiro? Não é verdade? Então, vocês estão no direito de vocês, contem com esta casa, contem comigo, estou sempre à disposição para a gente dialogar, para a gente conversar, para apresentar números a vocês, mostrar quanto o município está arrecadando, mostrar também o déficit que existe, mas ao mesmo tempo que pode se pagar. Não está se contratando funcionário, né? Se está pagando funcionário contratado é porque poderia estar pagando vocês, né? E a gente sabe muitas vezes funcionários que são contratados, mas não necessariamente o setor precisa daquele funcionário, né? Não adianta a gente dizer que só se contrata no município porque precisa daquele funcionário. Existe um excedente muito grande de contratos que é feito na administração, e a gente sabe muito bem para quem é, para acomodar acordos políticos, né? Enquanto quem está necessitado de resolver seus problemas, continua amigo. Então, eu acho que o diálogo é importante, precisa ser esgotado, mas não basta somente dizer que vai resolver. É preciso dizer quando e como vai resolver. Então, aqueles que acham que vocês estão inativos, vocês estão mostrando para eles que estão mais ativos do que nunca. E tenho certeza que a união de vocês vai fazer a diferença para esse problema ser solucionado. Muito obrigado. Alguém deseja fazer uso da palavra? Soldado Edivaldo. Agora, uma boa noite de verdade, né? Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor, eu saúdo os demais vereadores. Boa noite, meu eterno professor Wildes. Tive o prazer, assim como meu amigo e companheiro Alieuno também, de ser meus professores lá na FABEJA. E eu fico estarrecido, porque eu, neste momento, estou aqui do lado de cá da bancada, mas eu também sou um veterano. Nós abolimos, Zé, esse nome de inativo. Nós costumávamos também falar esse termo de inatividade, mas como um inativo que está sempre na ativa? Não é verdade? Nós nunca nos aposentamos. Policiais militares, policiais civis nunca se aposentam. Assim também professores, assim também todo funcionário público, né? E é interessante quando os vereadores aqui falam, e aí me vem a questão matemática da coisa, que é muito bom quando o professor Wildes e demais veteranos serviam até o seu limite, ou às vezes a mais do que o seu limite, ao município. E aí já não se tratava mais de números, eram professores, eram serventuários do município que tinham a sua utilidade. Mas aí de repente, porque você vai para inatividade, eu tenho de usar esse termo, na inatividade, você se aposenta, e aí você para de ter importância para o município, o qual você dedicou a sua vida, dedicou o seu dinheiro, os seus recursos, criou os seus filhos, cria os seus filhos, dedicou toda uma vida ao município. Como Thales e os outros vereadores disseram, essa narrativa já tá batida demais. Essa história de dizer
devo, não nego e pago quando puder, nenhum da gente aguenta mais isso. São 8 meses de gestão e são mais de 100 milhões de reais. E como disse Rômulo e os outros vereadores, nós não fomos e não seremos omissos em cobrar a responsabilidade do município, portanto, do gestor que ora está à frente. Porque no dia 1º de janeiro, quando todos nós assumimos o mandato aqui, todos nós nos tornamos responsáveis pelos nossos atos. Assim também, o prefeito, quando assumiu a prefeitura, não só tem os louros não, tem o ônus e o bônus. E aí vocês merecem todo o respeito. Como eu disse, nós abolimos essa palavra de inativos na Polícia Militar. Hoje nós dizemos o seguinte, inclusive, Gilvandro, para você, prefeito da cidade de Belo Jardim, respeite os veteranos, porque se tudo der certo na sua vida e nas nossas vidas, nós também chegaremos lá. Essa é a verdade pura e crua. Vocês precisam vir mais nesta casa, as pessoas precisam se levantar. Parabéns, professor, pela iniciativa. Nós já temos conversado aí há vários meses com relação à associação. Parabéns a todos vocês. E bom seria que todo o Belo Jardim viesse para esta casa, ver o que acontece, olhar olho no olho do seu vereador ou dos vereadores, não importa em quem você votou ou quem vai votar numa próxima eleição. Aqui temos 15 vereadores para servir, e eu posso até falar por todos, para servir o povo de Belo Jardim. Nós estamos aqui com esse propósito. Se alguém se desviar desse propósito, Rômulo, aí responda por si. Eu fui eleito e estarei aqui para representar o povo de Belo Jardim. E tudo aquilo que for certo, estaremos juntos e de mãos dadas. Então, parabéns mais uma vez, que Deus abençoe e bola para frente. Conte conosco. Inclusive, conte com este vereador aqui, se necessitar de apoio jurídico. Pode contar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Guilherme. Pela ordem, senhor presidente. Mais velho. Lila, pode ser, Lila. O mais velho. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, professor Wildes, foi meu professor, é um orgulho para essa casa poder lhe receber, junto com os demais. E nosso boa noite a todos presentes que nos acompanham através das redes sociais. Bom, senhor presidente e senhores presentes, como citou os demais vereadores em suas falas, desde primeira sessão nessa casa, nesse período do ano 2021 que a gente bate nessa tecla. Salários atrasados no mês de dezembro. 8 meses se passaram. E a moda da viola continua tocando a mesma tecla. Não tem dinheiro. É inacreditável. Uma cidade que já arrecadou, em média, 130 milhões de reais. É muito dinheiro, gente. Dava para negociar com todos vocês. Eu acredito que já dava até para ter pagado esse dinheiro. Diante dos fatos, dos acontecimentos, diante da grandeza da nossa cidade, como citou o vereador Tales, pode ser um pequeno problema, mas para vocês se tornar um grande. É aquele assalariado que ficou sem o mês de dezembro, sem o seu salário, sem o seu 10º, sem levar o alimento para a sua mesa, porque o município se negou. É como disse o professor Wildes, prefeitos passam, vereadores passam, mas vocês ficam. E para mim será uma grande alegria um dia poder chegar onde vocês estão. E poder reivindicar também os meus direitos. Eu espero não chegar ao que está acontecendo hoje nessa casa, cobrando algo que pertence a vocês, que daqui a pouco completa um ano, e vocês não têm nem sequer a esperança de chegar e dizer assim: hoje saímos com uma proposta de verdade. Porque, como disse o vereador Nilton, receber bem, tratar bem é uma coisa.
sair com o que é seu, de direito nas mãos é outra. Então, venham mais, lutem mais, porque essa casa ela não é omissa, nunca vai ser omissa quando for para representar e defender o interesse do povo de Belo Jardim. Tá bom, gente? Muito obrigado a vocês. Em discussão. Com a palavra o vereador Eudo. Senhor presidente, demais colegas vereadores, blogueiros da nossa cidade, professor Wilson aí representando os aposentados e pensionistas através dessa associação brilhante, né, e interessante. Meus senhores e minhas senhoras, ouvindo atentamente a princípio o colega Wilson, professor também, que eu dei entrada também, Wilson, na minha aposentadoria no mês passado, estou esperando só ser aí a resposta. Enfim, é importante essa reivindicação, esse pleito de vocês, mas também observei que em momento algum Vossa Senhoria aqui ventilou como que o prefeito não fosse pagar o atrasado, tá certo? Eu também fui vítima aqui, né? Quando fui presidente da Câmara em 2020, né? Nilton foi primeiro secretário comigo, nas finanças, e a gestão anterior deixou de passar 160 mil reais, aliás, 160 mil reais do 10º da Câmara. Isso só tinha acontecido no ano 2000, quando Cecílio também deixou de repassar o 10º da Câmara, uma boa parte, e também deixou de pagar 3 meses aos funcionários. Outubro, novembro e dezembro. E agora, depois de 20 anos, o prefeito anterior deixou de pagar os funcionários ativos e inativos o mês de dezembro. E também deixou de repassar o que a lei manda de direito, que é um recurso que não é do município, apenas o município é um depositário, ou seja, recebe da União para repassar para o Legislativo. Coisa errada. Era para esse recurso, como é determinado por uma lei, já cair na conta do Legislativo e não ir para o Executivo e o Executivo passar para a Câmara. Então tive que entrar na Justiça, porque senão eu estava sendo omisso, ou o mínimo conivente, renunciando um 10º, coisa que eu não posso renunciar um centavo, estaria renunciando 160 mil reais. Mas pagamos a todos os funcionários, Nilton, que estava no controle das finanças aqui comigo, 1 centavo a gente discutia, não pode sair, não pode faltar. E aí pagamos a todos os funcionários, porque eu utilizei os recursos que eu ia passar para pagar o imposto de renda, para recolher, que estava recolhido. E a economia também que nós tínhamos aqui devido à pandemia. Graças a Deus paguei a todo mundo aqui, não ficou ninguém com 1 centavo atrasado, devido às minhas economias. Mas tivemos que ajuizar e está sendo processado isso na Justiça para nos acobertar. Então, aqui nessa casa, todos os vereadores aqui clamavam em 2020, porque estava toda semana aqui e as redes sociais, médicos sem receber, servidores sem receber, contratados passando fome, pedindo cesta básica, pedindo auxílio a gente, gari, dei cesta básica a gari, muitos vereadores ajudaram, tudo isso se viu na gestão passada. E por fim, em dezembro, fez tudo isso. Então, sabe-se que de fornecedor a servidor ficou um débito incalculável. Se um dia, Wilson, você for no gabinete do prefeito, quantos fornecedores vão na prefeitura atrás de fazer um acordo, passando necessidade dos serviços que prestaram ou forneceram sua mercadoria à gestão anterior e não receberam. E muitos sequer houve empenho. Foi empenhado as notas fiscais. Enfim, um desastre.
Aí assume Gilvan a prefeitura. Poderia ser Vossa Excelência, eu, Romo, qualquer um. Nenhum vereador aqui é contra que se pague aos servidores, que eu sou um servidor público. Passei 35 anos dando aula, como o senhor também. Tá certo? Nós não ficamos felizes com atraso do nosso pagamento, porque nós trabalhamos, temos nossas obrigações. Como os pensionistas aí aposentados, que ficaram sem receber da gestão anterior, estão agora solicitando ao prefeito que pague o débito daquilo que não foi pago pela gestão anterior. Ora, o município hoje vai começar a se equilibrar. Primeiro, porque recebeu hoje a tutela antecipada da Justiça Federal para o CALC de poder contratar e receber as emendas que o município estava travado porque estava acima da lei da responsabilidade fiscal por efeitos da gestão anterior. Mas eu recebi agora uma mensagem que o juiz federal concedeu a tutela antecipada. Então o município vai ter como ter mais recursos para exatamente cobrir outras demandas e essas de vocês, que é justa demais. Agora, há de convir que em momento algum os servidores da ativa e inativos da gestão atual estão recebendo com atraso. Não estão. Então já é uma coisa que a outra gestão nunca fez. Então, devido ao que ficou lá sem se pagar, tem que haver um planejamento de pagamento, porque isso foi um fato novo. Em outras gestões aí, os gestores mandavam ir para a justiça. Não pagaram, virava precatório, história de 3 mesinhos, receber com 8 anos, 10, 15, 20 anos, quem não fizesse acordo. Mas Gilvan em nenhum momento disse que não ia pagar. Nem está dizendo pago quando puder, não. Está vendo aí de onde se retira algumas economias para fazer os acordos, que isso é importante. O ruim é dizer, vou pagar amanhã e não pagar. O bom é dizer, vou pagar as 5, 6 vezes e cumprir, e honrar. Que palavra é palavra. E eu tenho certeza, Wilson, que ele vai também pagar esse mês de dezembro da categoria, que é por mais justo. Mas isso tem que ser planejado, porque qualquer um de nós que pegássemos o município, Guilherme, encontraria dificuldade, porque em números, nomenclaturas, 16 milhões, isso é um valor nominal. Há de convir que é melhor, às vezes, você receber 10 milhões e só ter 9 para pagar, do que você receber 16 milhões e o dinheiro está todo comprometido, com acordos de INSS, CELP, Compesa, Previdência, restos a pagar, enfim, e manter o necessário. Só de aporte da Previdência hoje, o município repassa 1.700.000, ou seja, a contribuição dos ativos efetivos é insuficiente, tá certo, para você gerar o que recebe os pensionistas e aposentados. O município tem que injetar 1.700.000 de recursos próprios. Quando começou em 2021, que nós éramos na faculdade pelo regime geral, você sabe disso, e passamos para o regime próprio, né? Eu contribuí ainda 16 anos pelo o regime geral e 20 anos agora o regime próprio. Então, naquela época, era 3 contribuindo para pagar 1. Tinha reserva, tinha gorduras. Hoje, objetivando, nós temos que o município injetar 1.700.000 nos cofres para poder pagar os pensionistas e aposentados. Quer dizer, tem cidade por aí que é regida por 3 milhões de reais. Pois não, papai. E também o aporte que é enviado para a autarquia, né? Para a autarquia. O pessoal da autarquia está recebendo mais ou menos em dia, né? Ou seja, parece que é algo em torno de 300 mil reais. Então aí vai-se embora 2 milhões, né? Com a folha de pagamento, com o resto a pagar e
a gestão fiscal, os relatórios bimestrais e quadrimestrais, está aí, né? E a gente aqui tem uma diferença, né? Porque os pedidos de informações são, né? São repassadas as informações, enquanto que os outros nunca fizeram uma, nunca responderam uma, engavetavam, né? Zé Wilson, ultimamente nós estávamos recebendo na faculdade porque aprovamos aqui a lei orçamentária, né, de 2018, né, um aporte de 1.800.000 a 2 milhões ano, mas que não estava sendo repassado pela gestão anterior. Fizemos vários acordos e o sindicato era em cima direto, a faculdade tendo evasão de alunos, passamos 4 meses sem receber, e quando o Gilvando assumiu, a primeira coisa que ele fez foi honrar esse aporte. Hoje a faculdade só tem 730 alunos, mas todos os professores estão recebendo em dia, porque a faculdade está recebendo esse aporte que ficou aprovado na gestão anterior. Por não. Talvez vocês não saibam, mas o nosso salário de dezembro já entrou como imposto de renda. E todos nós já pagamos. E isso daí ninguém fala. Ou seja, a gente está pagando, a gente pagou uma coisa que não recebeu. Está entendendo? É compreensível a sua fala. Eu nunca... O dia 25 de dezembro sempre a gente recebeu. É verdade isso, perfeitamente. Mas o que a gente está pedindo, inclusive... Eu ainda acredito que o prefeito vai honrar, é fazer um planejamento e cumprir essas necessidades. E quando você falou que deu entrada na sua aposentadoria, e quando você citou aqui, eu digo, vem para cá. E no dia que qualquer administrador atrasar o seu salário, você vai sentir como nós estamos sentindo. Exatamente, eu senti 4 meses, né, na gestão anterior, né? E assim, sempre com o Estevão e alguns colegas aqui, vereadores, acompanhou sempre as comissões, né? Íamos ao prefeito, apelamos para que não deixasse aquele patrimônio. É porque, quando você tem outros rendimentos, você não sente tanto. Mas quando a pessoa só tem... Não, mas aí não se está falando individualizando, né? Nós estávamos lutando pela instituição, para honrar o nome da instituição e que o município pudesse fazer alguma coisa. Nós tínhamos uma lei aqui aprovada e não estava sendo cumprido. Só que esse dezembro que o senhor está falando foi pago pela gestão anterior. O recolhimento do imposto de renda foi pela gestão anterior. Eu estou me reportando sobre a gestão de janeiro para cá. Está entendendo? E quero dizer o seguinte, que estou ao lado de todos os funcionários ativos e inativos, que quem trabalha tem o direito de receber. E o município, como pessoa jurídica de direito público interno, vai pagar. Ou paga no acordo ou paga na justiça. Na justiça isso vai para 10, 15, 20 anos. E Gilvando não quer isso. Agora você tem que planejar para não inviabilizar as atividades presentes. E eu acredito agora com essa notícia que as emendas vão ser postas em prática, os recursos o município pode contratar porque saiu o calque. Consequentemente, esse acordo aí que fez com os professores da ativa vai fazer com as outras secretarias e, consequentemente, os aposentados e pensionistas, que é quem primeiro recebe, né? Acabei de receber um comunicado hoje, logo cedo, o presidente do Belo Jardim Prévio, Adelmo, pediu minha presença amanhã de 9h30 da manhã, e eu espero que seja favorável. Com certeza. Inclusive, o prefeito pediu até para comunicar aos aposentados e pensionistas que começa amanhã o pagamento. E, consequentemente, vai ter essa resposta de que isso vai ser resolvido. Então, Vossa Excelência está de parabéns e todos que compõem essa associação para o engrandecimento do aposentado e pensionista de Belo Jardim. É isso mesmo. Muito obrigado. Deto. Dispensa. Vereador Autarquia. Peço dispensa. É o terceiro expediente. Já. Doutor Romulo.
Com a palavra, vereador Dr. Romulo. Senhor presidente, caros colegas, público presente, povo de Belo Jardim. Bem, vou aproveitar a oportunidade para explicar aqui, né, a minha posição no começo aqui, quando se tratou da emenda do orçamento proposta pelo vereador Tenente. O pessoal me viu aqui aliado com alguns vereadores da oposição e amanhã muitos vão dizer que eu sou da oposição a Gilvando Estrela, o que não é verdade. Eu tenho aqui, quem assistiu às outras sessões, eu tenho defendido aqui o poder do vereador, as nossas atribuições. E eu digo aqui que a gente não pode, Lila, não pode, Euninho, abrir mão de nossas atribuições, porque foi o povo que nos colocou aqui, e colocou aqui para a gente defender o que o povo quer. E a gente só pode defender se a gente garantir o nosso poder independente do poder executivo. Felizmente, os vereadores, não só de Belo Jardim, mas do Brasil, são hostilizados pela população, porque a população não acredita na Câmara de Vereadores da sua cidade. E a gente aqui não é diferente. A nossa população não acredita em nós. Sabe por quê? Porque nós não fazemos valer o poder dessa casa, o poder legislativo, o poder independente do poder executivo. Então, fiz parte aqui da comissão de redação, discutimos aqui a emenda do vereador Tenente, tínhamos vereadores da situação e não houve qualquer debate contra o que foi proposto pelo vereador Tenente. Aí chegamos aqui e somos pegos de surpresa com a determinação do Poder Executivo que seja votado contra. Então, acredito que como o vereador Gilvando Estrela foi vereador e defendia o que eu estou dizendo agora, que eu estou repetindo as palavras do vereador Gilvando Estrela, que a Câmara de Vereadores tem que fazer valer as suas atribuições, eu jamais esperei isso. Então, sou aliado do governo, mas não sou empregado. Não sou servo. Não é chegar, faça isso não, que eu fui eleito foi pelo povo, não foi pelo governo. Então, ele disse que ia respeitar essa casa, e espero que ele respeite essa casa. E a partir do momento que a gente dá carta branca para o prefeito, né, fazer o que quiser do orçamento, então a gente vai fazer o que aqui? Como é que a gente vai olhar para o nosso eleitor? Como é que a gente vai justificar o nosso salário? Porque a gente está entregando a nossa fiscalização para ele fazer o que quiser. E eu falo isso, podia ser Gilvando Estrela, podia ser qualquer outro prefeito. Não é contra ele. Pode ser até que amanhã eu seja prefeito ou Nilton, vai ser a mesma coisa. Teremos que ter humildade e não é nada demais ser transparente. Quando a gente não faz nada errado, a gente não teme. Então, se ele quiser fazer alguma mudança no orçamento, que ele manda a emenda para cá, porque a gente, muitas vezes aqui, salvou o governo de besteira. Ele mandou aqui projetos e depois ele mesmo retirou. Porque ele, quando viu aqui as nossas discussões, nas comissões, ele viu que estava fazendo besteira e tirou. Então, é mais uma, né? É mais um pessoal, é mais uma força para evitar que o governo erre. Então, sou aliado, continuo aliado, até que ele não queira mais, não sei se é o caso. Divergência acontece e eu vou sempre estar defendendo as nossas atribuições. Eu quero que o povo de Belo Jardim se orgulhe dessa casa. E ele só vai orgulhar da gente a partir do momento que a gente exercer a nossa obrigação aqui, que eles foram quem nos escolheu para cumprir. Então, era só isso para poder evitar amanhã o comentário, que sempre vai ter comentário, as fofocas. Tem colegas vereadores aí que amanhã vai lá para o prefeito pedir a minha cabeça, que não sei de quê, e eu não estou preocupado com isso, Tenente. Eu estou preocupado com isso. E Gilvando Estrela não pensa que eu estou fazendo isso por mal dele. Eu estou somente lembrando, viu, Gilvando? Estou lembrando o que você dizia aqui. Eu estou fazendo o que você defendia. E talvez o que está faltando agora é você ouvir as pessoas que sempre lhe ajudaram. As pessoas que sempre lhe orientaram para fazer o bem. Porque o mal, eu não sei quem está lhe orientando. Então, vamos respeitar nossas atribuições, vamos brigar por nossas atribuições, porque se a gente não fizer isso, quem não fizer isso aqui, vai ficar desmoralizado quando sair na rua e não vai poder enxergar os filhos quando chegar em casa. Era só isso, pessoal. Eu passo a presidência para o vereador Zé Lopes. Alguém deseja fazer uso da palavra? Bom,
solicitações verbais está prejudicada também, né? Estão prejudicadas, aliás. Então vamos para o grande expediente. Com a palavra. Não, o grande. Não foi o grande. A gente estava comentando. Não, a gente estava comentando. Peraí. A gente estava comentando aqui. A gente estava comentando o grande expediente. Não, sim, mas a gente estava comentando a fala do presidente, né, dos aposentados, né? Mas tudo bem. Vamos pro terceiro, né? Eudo Andrade. Guilherme. O Deto Chucuru. O Anselmo. Dispensa. O Autarquia. Dispensa. Zé Lopes também está dispensado. Marcelinho está na zona rural. Nilton Senhorinho. Reginaldo Silvio Santos. Já foi embora. Romulo César. Thales Bruno. Lila. Dispensa. Claudemir já foi embora. E o soldado Edivaldo. Senhor presidente, eu peço dispensa. Olha, bom, nós temos que aprovar o de ser votada, né? A LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, até o dia 30. Poderemos até, no dia 31, mudar o horário e na parte, né, de manhã votar. Então, nós vamos marcar a próxima reunião para o dia 30, na segunda-feira, porque está tendo um problemazinho aí, né? Viu? Então, segunda-feira. Boa noite a todos.